ao tema. Você já, em algum momento, você já sentiu assim insatisfeito com alguma coisa na sua vida, em alguma área da sua vida, e você fala assim, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, eu não estou contente, eu não estou feliz, eu quero crescer mais. Na verdade, Gisele aí, Belinazzi, da Fã da Mineira Sul, um abraço no pastor Gustavo, presidente dessa região, um rapaz talentoso, dedicado, inteligente. É bom ter esse presidente nessa região tão querida. Muito bem, que bom ter vocês aqui. Olha só, muitas vezes você quer crescer, você quer desenvolver. Pessoas querem assim, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ser uma pessoa de destaque na sociedade onde eu estou, eu quero ser um destaque na minha comunidade, eu quero ser uma pessoa diferente na minha saúde, olha, eu quero ser uma pessoa rica, eu quero ter dinheiro. Um dia alguém me abordou, depois de dar uma palestra, e falou assim, pastor, como que eu faço para ser rico? Como que eu faço para ter dinheiro? Eu quero mudar meu status, eu já cansei de ser pobre, é isso mesmo, eu já cansei de ser pobre, como que eu faço para ser rico? Então tem muitas pessoas querendo crescer, de alguma forma, crescer na sua vida, certo? Seja ela na vida financeira, às vezes na vida emocional, na saúde, mas ninguém quer ficar parado, nós queremos crescer, queremos desenvolver. Isso é natural do ser humano, porque olha só, quando Deus criou o homem, colocou aqui na terra, Deus pediu para que o homem administrasse o planeta Terra, e então para administrar, crescer, desenvolver, cuidar. Então dentro de nós existe esse desejo de fazer, de desenvolver, de cuidar, certo? Isso é natural do ser humano, isso é natural de cada um de nós, esse desejo. Se nós não temos esse desejo de desenvolvimento, que alguma coisa está errado, alguma coisa está nos machucando, alguma coisa está nos desmotivando, alguma coisa está nos tirando o foco. Mas o desejo de Deus é que a gente esteja aqui de uma forma proativa nesse mundo, certo? Agora, porque já existe essa habilidade natural do ser humano de querer crescer, muitas pessoas têm aproveitado dessa habilidade que Deus deixou no homem, e eles têm falado assim, tem que dado aquele estímulo forte, você pode, você vai ser grande, você vai ser forte, porque você já é campeão, você já nasceu campeão, certo? Olha só, Deus colocou potencialidades em nós, potencialidades naturais, como por exemplo o nosso cérebro. Há uma pesquisa feita em uma universidade que nós não usamos 2% da nossa capacidade mental. Outros dizem que nós não usamos 8%, menos de 10%, enfim, é o que dizem que nós não usamos, menos de 10% nós usamos da nossa capacidade mental. Então veja que potencial existe realmente, que Deus já colocou em nós. Mas nós não podemos esquecer que Deus que nos criou e nos colocou aqui neste mundo com propósito. Nós não nascemos por acaso, e Deus é que potencializa, Deus que nos dá habilidade, Deus nos dá sabedoria para usar essa capacidade natural que Ele já colocou em nós. E muitas vezes, em muitas situações, Deus também coloca, Ele está à frente, Ele é o sobrenatural, o todo-poderoso, o grande, que está à frente da nossa vida, dirigindo a nossa vida, quando nós colocamos nas mãos dEle. Então vamos entender uma coisa, Deus já colocou no ser humano habilidades naturais, potencialidades naturais, que Ele nos criou assim, para que a gente pudesse desenvolver, para que pudéssemos crescer. E Deus também, todos nós nos colocamos nas mãos dEle, Ele também abre portas extraordinárias para cada um de nós, para potencializar esse desenvolvimento que nós já temos dentro dessa habilidade natural, certo? Então olha só, a pergunta é o seguinte, você é um servo de Deus, você é um filho de Deus, e você quer ter sucesso em alguma área da sua vida. Em qual área você quer ter sucesso? A área acadêmica. Pastor, meu sonho é fazer uma outra faculdade, fazer um doutorado, uma pós-graduação, e eu queria muito fazer isso. E outros dizem assim, pastor, eu quero crescer na minha vida financeira, como aquele que diz assim, pastor, como que eu faço para ser rico? Né? Se fazer essa pergunta, quase todo mundo quer ser rico, não é verdade? Só alguns que têm o dom da pobreza, né? Falam, eu quero ser pobre, mas a maioria quer ter dinheiro. Mas como que eu faço para ser rico? Bem, a pergunta não é como eu faço para ser rico, a pergunta é o porquê que eu deveria ser rico.
A pergunta não é por que eu não estou tendo sucesso, como eu faço para ter sucesso. A pergunta é por que você deveria ter o sucesso, entende? Essa é a pergunta correta que você deve fazer. É interessante quando você faz essa pergunta, você entende uma coisa, que Deus ele nos colocou aqui com um propósito. E o sucesso, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, ele também tem que acompanhar o propósito que Deus nos criou, que Deus nos fez. Então nós vamos ter um sucesso na vida financeira, para quê? Nós vamos ter sucesso na vida acadêmica, para quê? Essa é a pergunta que nós devemos responder. E para a gente entender para quê, nós temos que entender que Deus nos criou com propósitos. Exatamente, Deus nos colocou aqui nesse mundo com um propósito. Deus não nos criou aqui e colocou como um relógio que você dá corda e solta e deixa por aí, não. Ele nos criou, nos colocou aqui com um objetivo aqui nesse mundo. Exatamente, você nasceu com um objetivo, você não é fruto de um acaso, você foi planejado por Deus. Muitas pessoas querendo animar, motivar a gente, falam assim, você já é campeão, você é um herói, você já foi vencedor, porque você, quando ainda no útero da sua mãe, lá você, para fecundar o óvulo, você ainda era um espermatozoide, para fecundar o óvulo, você fez uma corrida espermatozoica, você passou por muitos labirintos, por dificuldades, e você fecundou o óvulo, então você já é campeão. Eu sei que dentro do processo natural é assim que acontece, mas eu não acredito que nós somos frutos apenas de uma corrida espermatozoica. Eu acredito que nós somos frutos de um planejamento de Deus. Deus olhou para você, viu você e falou assim, eu vou deixar esse nascer, eu vou criar esse, eu vou desenvolver esse, eu quero que ele viva. Gostei dele, gostei do olhinho dele, gostei do cabelo dele, gostei do jeito dele, ele é único, e ele que vai nascer, ele que eu vou formar, entende? Então não é o acaso, Deus planejou a vida de cada um de nós. Nós estamos aqui porque ele quis que nós estivéssemos. Então, se ele colocou a nossa vida, que ele que é o autor da vida, ele que é o criador, ele nos criou aqui e colocou com um propósito, com um objetivo, certo? Porque Deus conhece tudo da nossa vida, antes de nós nascermos. Lá em Salmo 139, versículo 16, diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Está lá em Salmo 139, versículo 16, exatamente isso. Antes de nós existirmos, nós já existíamos no pensamento de Deus, já existíamos na imaginação de Deus, e aí então viemos à existência. Se nós viemos à existência porque Deus nos planejou, então nós vamos ver então alguns propósitos que Deus nos colocou aqui na terra. O primeiro propósito está lá em Mateus 22, versículo 36. Dentro desse versículo você vai ver que Deus tem um propósito primordial com o ser humano. Ele nos programou e nos planejou para que pudéssemos agradar a Ele, agradar a Deus. Exatamente isso mesmo. Nós fomos criados para agradar a Deus. Eu conheci várias pessoas, vários amigos, que fazem de tudo para poder agradar a sua família. Eu lembro de uma história de um senhor que eu fui visitar numa fazenda. Ele havia construído um sítio lindo, na beira da Lagoa de Furnas, lá no sul de Minas, e ele é um sítio lindo, maravilhoso, e eu olhei para ele e falei assim, nossa, que bom, que sucesso, que você realizou o seu sonho. E ele disse para mim, não pastor, isso não era meu sonho. Não é, você investiu tanto dinheiro para fazer esse sítio, não era o seu sonho? Ele disse, não, eu fiz tudo isso para agradar a minha esposa. Olha só, ele fez tudo isso para agradar a sua esposa. E é lógico que nós devemos agradar as pessoas que a gente ama, é verdade? Nossos filhos, a nossa esposa ou o nosso esposo. Mas na realidade, amigo, o propósito, o objetivo nosso aqui neste mundo é agradar a Deus, é fazer todo o esforço, dedicar tudo que temos e que somos para poder agradar o nosso Criador. Exato. Você imagina, você está aqui, qual o propósito da sua vida? Agradar a Deus. Então, quando você quer alcançar o sucesso, preste atenção nisso, você quer alcançar sucesso em alguma área da sua vida, a primeira pergunta que você deve fazer, não é verdade, pastor Marcos Meirelles, que está aí assistindo a gente da Associação Espírito Santense, com seu grupo aí, olha, a primeira pergunta que você deve fazer é o seguinte, isso que eu quero fazer agrada a Deus?
Vai estar agradando a Deus eu fazer essa faculdade? Está agradando a Deus eu nesse trabalho? Está agradando a Deus eu nessa função, nessa forma de eu ganhar dinheiro? Essa é a pergunta que você deve fazer. Estou agradando a Deus? É essa pergunta fundamental que você deve fazer. Porque Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, Deus é poderoso, Deus é grande, Ele é extraordinário, Ele pode fazer tudo com você, Ele pode dar tudo que você queira. Mas a pergunta é, você vai pedir a Deus algo, e esse algo que você está pedindo a Deus, isso agrada a Deus? Faz parte do propósito de Deus na sua vida? Essa é uma pergunta que você deve fazer. E nós entendemos então que nós fomos criados para agradar a Deus. Então tudo que nós fizermos aqui tem que ter esse propósito, agradar a Deus. Por isso que o sucesso deve estar fundamentado nesse pensamento. Em Mateus 22:36 diz assim, respondeu Jesus, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo seu entendimento. Olha só que maravilha. Então, meu amigo, toda a sua alma, toda a sua força, toda a sua dedicação, todo o seu empenho é para agradar a Deus, entende? Então quando você escolhe uma coisa, é com esse propósito. Segundo, você foi planejado e foi criado por Deus para pertencer à família de Deus. É isso mesmo, nós pertencemos a uma família, a família que você nasce nela, do teu pai, tua mãe, teus irmãos, lógico, essa família biológica, mas nós fazemos parte de uma família maior, de uma família grande, uma família universal, entende? Uma família que tem pessoas de todas as partes desse planeta, que são as pessoas que são chamadas para serem filhos de Deus. Exato, você foi criado para ser filho de Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não estou mais na minha família, não estou se dando bem com a minha família. Isso é natural quando a pessoa, principalmente quando aceita Jesus, e aí na vida dela está seguindo os mandamentos de Deus, e alguns são contra, então você escolhe mais servir a Deus do que estar ali naquele relacionamento com a sua família. É muito bom estar no aconchego da família, é certo, mas é mais importante a gente estar fazendo a vontade de Deus, não é isso? Então, quando você está fazendo a vontade de Deus, você está participando da grande família, exato, que é a família de Deus, que Ele tem filhos em toda parte do mundo, certo? E Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador, é o nosso dono, certo? Olha só, uma vez perguntaram a um ex-governador do Tennessee, lá nos Estados Unidos, um rapaz que não tinha família, e ele foi um governador de sucesso, e um dia conversando com ele, perguntaram para ele, amigo, você cresceu no orfanato, e você não tinha pai nem mãe, como você tornou um governador de um estado tão importante aqui nos Estados Unidos? E aí ele contou sua história. Ele disse o seguinte, olha, uma vez eu estava assistindo o evangelismo, e lá estava um grande pregador, e ali ele me chamou na frente para fazer uma ilustração, e ele perguntou, quem é seu pai? E eu disse assim, eu não tenho pai. E aquele pregador olhou para mim e disse assim, nunca mais diga que você não tem pai, porque você tem um pai, você tem um Deus todo-poderoso, grande, que cuida de você, que te dá comida, te dá roupa, Ele está do seu lado. E ele disse, eu saí daquele evangelismo acreditando que eu tinha um pai que olhava para mim. Sabe, amigos, nós somos filhos de Deus. Então, se você quer ter sucesso em alguma área da sua vida, você tem que perguntar o seguinte, eu pertenço à família de Deus, e esse sucesso, esse desenvolvimento, esse crescimento que eu estou tendo, que eu quero ter, então ele é útil para a família de Deus, agrada a família de Deus, é o que o meu pai gostaria que eu fizesse, que é o meu Pai Celestial? Essa é a pergunta que você deve fazer, certo? Um abraço aí também para Neuza Souza. Neuza, que bom que você está aí assistindo, né? Nós temos pessoas aí dos Estados Unidos que estão assistindo, Redlis, a Kátia Basílio, a Laís Ascenso, a Eliana Molina. Eliana, saudade de vocês, que bom que você está aí de Nova York assistindo a gente. Toda segunda-feira está aqui com a gente. Então, Eliana, hoje nós estamos falando do sucesso com propósito. Para a gente ter sucesso, nós devemos pensar que nós fomos criados aqui com propósito. O propósito que nós vimos aqui primeiro, o propósito primeiro é agradar a Deus, certo? Nós fomos planejados aqui, fomos criados aqui para poder agradar a Deus. Nós fomos criados também para poder pertencer à família de Deus. Olha que diz aqui no livro de Efésios
1, versículo 5, fala assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, olha só, nós fomos criados para ser filhos de Deus, e nós somos adotados como filhos de Deus através de Cristo Jesus. Exatamente isso. Então, quando você pensa no sucesso, você tem que pensar também na sua família, ok? Terceiro, nós vamos colocar aqui que nós fomos criados para ser semelhante a Jesus. Isso mesmo, semelhantes a Jesus. Nós somos criados, nós somos por Deus para ser parecidos com Jesus a cada dia. Você quer ter sucesso em alguma área de sua vida, você tem que perguntar: isso me leva mais próximo de Jesus? Isso me leva a eu estar mais semelhante a Jesus? Se isso te leva a ser semelhante a Jesus, então esse sucesso, ele tem um propósito, ele tem propósito. Se não, então você tem que fugir disso, entendeu, amigo? Quando eu estava no início do meu trabalho, eu tive a oportunidade de ir com um grupo de amigos lá no Paraguai. E eu fiz a visita no Paraguai pela primeira vez que eu fui no exterior, foi muito bom. E lá no Paraguai existiam produtos assim mais baratos para a gente comprar. Muitos desses produtos ali eram assim falsificados e tudo. E aí eu queria comprar uma coisa interessante, mesmo que eu soubesse que fosse falsificado, mas eu queria um falsificado de marca. Você já viu isso? Um falsificado de marca? Então ali me sugeriram várias coisas e eu queria comprar um relógio. Eu comprei então um relógio de marca. Eu perguntei: qual é o relógio mais caro do mundo? Perguntei aos colegas, eles falaram: o relógio mais caro do mundo é o Rolex. E aí eu fui e comprei o Rolex. Na realidade, um Rolex hoje, sei lá quanto custa, 100 mil, 150 mil, e aquele meu Rolex era um dos Rolex mais caros. Ele era todo de ouro, com diamante cravado no meio. Era esse que eu queria, aquele Rolex caro. E eu encontrei esse Rolex. Era todo de plástico, lógico, né? Mas custou $2 e pouco. Comprei aquele Rolex falsificado, mas quem olhava para ele assim era igualzinho o original. Exatamente. E ali eu descobri que aquele diamante lá que tinha no meio é diamante sintético, em outras palavras, diamante de plástico, poliram o plástico, ficou igualzinho o diamante. Mas eu comprei aquele relógio, vim para minha cidade e fui pela primeira vez na igreja depois dessa viagem. Peguei a minha Bíblia e fui para a igreja. Quando eu estava entrando na igreja, o ancião, um amigo, olhou para mim e falou assim: pastor, tá com relógio falsificado? Eu falei assim: não, como é que você sabe que meu relógio é falsificado, amigo? Ele disse assim: pastor, que o senhor não tem dinheiro para comprar um Rolex. Eu fiquei traumatizado com o relógio. Mas é interessante como as pessoas conseguem pegar os produtos originais e copiar todos os detalhes e fazer um assim tão parecido e tão barato falsificado. Nós sabemos que essa arte, ela não é boa, não é de Deus, e você falsificar as coisas, não é verdade? Mas nós podemos usar essa arte para o bem, que é a arte de copiar Jesus, olhar para Jesus, copiar Jesus cada dia na nossa vida. Quando pensamos em sucesso em alguma área da nossa vida, nós não podemos esquecer que nós devemos olhar para Jesus. Se essa área que nós estamos crescendo está nos tornando mais parecido com Cristo Jesus, nós estamos aqui para isso, para cada dia ser mais parecido, ser mais semelhante a Cristo Jesus. Se você busca algo, um crescimento na sua vida que te distancia de Jesus, olha, então não é de Deus, não agrada a Deus e não tem propósito, não é um sucesso com propósito, entende? Então o sucesso deve te levar para ser mais semelhante a Jesus. Em Romanos 8, versículo 29, diz assim: porquanto aos que antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você foi criado para ser conforme a imagem de Cristo Jesus, certo? Obrigado aí pela presença, pastor Alcemir, e vocês que estão entrando. E agora nós estivemos aqui em Compique, aqui quase 100 pessoas, vocês podem convidar, pode compartilhar, isso mesmo, e você pode fazer o seu pedido de oração, que logo nós vamos estar orando aí por você, tá certo? Estamos falando do sucesso, tá certo? Sucesso com propósito. Sucesso com propósito é você ver o propósito de Deus na sua vida e ver se o que você está almejando fazer, desenvolver e crescer tem propósito de Deus. Esse sucesso é o que Deus gostaria que acontecesse se o reino de Deus é promovido, certo? Um abraço, pastor Kleber Reis, meu grande amigo lá da Associação Mineira Leste. Muitas pessoas da Associação Mineira Leste estão ouvindo, estão participando, como a Marli Reis e outras pessoas mais, que é a esposa do pastor Kleber. Meu amigo, um abraço para vocês. E por fim, nós vamos falar
aqui do outro propósito que Deus nos criou, que nós, quando queremos desenvolver e crescer, pensamos se realmente nós estamos cumprindo esse propósito. Nós fomos criados para servir, isso mesmo. Em Efésios 2, versículo 9, diz isso, que nós estamos aqui para servir. Esse é o cristianismo. Na realidade, muitas pessoas pensam de ser cristão é você somente, isso é importante, a vida devocional. Muitas pessoas pensam que é o tempo que você passa orando, o tempo que você passa lendo a Bíblia, é o tempo que você passa em oração, o tempo que você passa sozinho com Deus. Isso faz de você um verdadeiro cristão. Isso é muito importante para te dar força, isso é muito importante para te dar poder para estar na presença de Deus. Mas o cristianismo, de fato, ele é vivido na prática, quando você relaciona com os outros, quando você cuida do outro, quando você ama o outro, quando você serve o outro. Isso que você vê que a pessoa é cristã. Não adianta a pessoa passar o dia todo jejuando, a semana toda jejuando, mas ele é ríspido com a esposa, ela é ríspida com o marido, ela vive em confusão, ou eles vivem em confusão entre família, um agredindo o outro, falando palavrões e etc. Então isso não significa cristianismo. Passa por quem tem fome, não dá o que comer, não ajuda as pessoas que estão necessitando, não tem amor no coração para com o próximo. Isso não é cristianismo. O cristianismo ele é vivido relacionando com o outro. Por isso que Jesus fala: quem quiser ser meus servos, quem quiser ser meus seguidores, primeiro tem que o quê? Eles devem servir o outro. E Jesus lavou os pés dos discípulos, e quando ele estava lavando os pés dos discípulos, Pedro não queria que Jesus lavasse, e Pedro disse assim: olha, Pedro, se você quer ter parte comigo, você tem que deixar eu lavar os seus pés. E aí Jesus então lavou os pés, e depois que terminou, Jesus ensina uma lição para eles, e disse assim: assim como eu, mestre, lavei os pés de cada um de vocês, vocês devem fazer o mesmo. Jesus não estava falando simplesmente do símbolo de lavar o pé, Jesus estava falando do ato de servir. Quem quiser ser grande no meu reino, que sirva. Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. E Jesus pergunta a Pedro pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Uma forma de demonstrar que amamos realmente a Deus é servindo o próximo. Então, amigo, você quer ter sucesso em alguma área da sua vida, você quer crescer, você quer desenvolver, uma pergunta que você faz, isso vai poder proporcionar uma oportunidade de eu poder ajudar de alguma forma as pessoas que estão na minha volta, né, certo? Vou fazer alguém mais feliz, eu vou poder ajudar essas pessoas. Vamos pensar no lado financeiro mais prático aqui. Então, se Deus der recursos para você, se você crescer, você vai ajudar, vai servir as pessoas. Se não, é só para você, porque você quer ter uma casa melhor do que os outros, porque você merece ter um carro melhor do que os outros, porque você é a cabeça e não cauda, porque você é bom mesmo, porque você merece ter tudo. Então isso não tem propósito. Esse sucesso não tem propósito de Deus, entende? Isso aí não tem propósito para Deus. As pessoas podem ter que crescer, podem ter recursos, podem fazer muita coisa, mas nós estamos falando aqui do sucesso com propósito, que é o sucesso que Deus quer que a gente tenha. Porque você tem uma vida com propósito, você foi chamado para ter uma vida com propósito. Então tudo que você faz tem que ter também um propósito, entendeu? Agora nós vamos aqui terminando, nós fomos criados, a Bíblia diz que nós fomos criados para uma missão. Então quando você pensa então em crescer, você tem que pensar na sua missão. São João 17, versículo 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. Essas são as palavras de Jesus para mim e para você. Então você é chamado por Deus para estar aqui, você para poder cumprir o propósito de Deus. E aqui eu termino dizendo para você: aqui está a essência de onde você deve buscar crescer. É crescer com um propósito, é sucesso com o propósito de cumprir a missão de Deus na sua vida, cumprir a missão, fazer algo pelos outros. Deus te dá saúde para você também estender a sua mão, para você visitar, para você orar, para você trabalhar por alguém. Deus te dá capacidade intelectual, acadêmica, para que na sua profissão, você possa fazer algo para Deus. Você não deve perguntar: o que eu vou ser? Você deve perguntar: o que eu vou fazer com isso?
Ah, eu quero ser médico, mas o que você vai fazer como médico para Deus? Essa é a pergunta, porque você foi criado por Deus para cumprir a missão. Deus quer te dar capacidade intelectual, quer te dar formação para você cumprir uma missão. Deus quer dar para você recursos financeiros para você também cumprir a missão. Não simplesmente para você ter, para você ser melhor do que outros, não. Para Deus todos nós somos iguais. Deus não tem aqui pessoas preferidas, todos são seus filhos. Ele ama todos nós de forma igual. Ele não vai dar mais dinheiro para um e menos para o outro. Deus não faz isso. Ele quer dar tudo para todo mundo. O pecado é que trouxe essa desigualdade que existe no mundo, mas o que Deus quer é que a gente cresça, que a gente desenvolva, que a gente sejam pessoas proativas, que alcancemos sucesso nas áreas da nossa vida, seja ela na nossa vida física, que é a nossa saúde, seja ela na nossa vida emocional, seja ela na nossa vida espiritual. Deus quer que você cresça espiritualmente, que você leia a lição, que você estude a Bíblia, de que você ore, que jejum, que você tenha espiritualidade. Para quê? Para poder cumprir a missão, para você ter força. Então, em todos os crescimentos, em todas as áreas, Deus, Ele quer que você trabalhe todos os crescimentos para poder cumprir os propósitos que nós estudamos aqui na sua vida. E o grande propósito que nós terminamos é o propósito da missão, que Ele me chamou você e chamou todos nós. Não existe na missão de Deus um mais importante ou melhor. Quando nós sentamos em uma igreja, todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus. Se você sobrevoar o rio Amazonas, você vai ver o rio Negro, o rio Solimões, e você vai ver outros rios afluentes desses rios. Você vai andando dentro da floresta, vai vendo outros riachos, igarapés, que vão irrigando, que vão distribuindo água da floresta, canalizando para vários rios, córregos, até chega nesses afluentes, até chega no rio Amazonas e deságua lá no oceano, certo? Então você vai ver. Agora a pergunta é: quem é mais importante? O rio Amazonas ou aquele pequeno igarapé? Eu sei que existem muitas pessoas que são o rio Amazonas, tem outros que são o rio Solimões, mas outros são igarapés, são pequenos, mas nenhum deixa de ser menos ou mais importante para Deus, porque no final todo mundo contribui na obra de Deus. No final a água deságua no oceano que é Cristo Jesus. De onde veio a água? Do rio Amazonas? Do rio Solimões? Do rio Negro? Ou dos riachos? Ou dos igarapés? Vieram de todos os lados. No final, amigos, todos nós, com as nossas potencialidades, nós desaguamos, nós promovemos o reino de Cristo Jesus. Amém?